houve momentos em que você se sentiu raptada pela necessidade de perfeição. Aí entra no teu Insta e encontra isso aqui. Desde pequena, acompanhava os concursos para a televisão com olhos brilhando. Mas por muito tempo, achei que aquilo não era para mim. Faltava coragem, faltava autoestima. Então, sim, já houve momentos que você foi raptada. Como você começou a mudar sua mentalidade? Eita, que pergunta maravilhosa. Recentemente, eu estou vivendo muita experiência por conta do concurso e eu comecei a refletir de quando eu era muito pequenininha e tinha essa vontade de ser uma Miss, de ser uma modelo. Acho que muitas meninas passam por esse desejo de ser uma top model, né? Então, assisti os concursos de Miss e brilhava meus olhos. Mas eu nunca fui uma criança padrão. Então, passei por um histórico de bullying muito grande na minha infância. Então, todo esse mundo de Miss, esse universo top model, parecia ser muito distante para mim, apesar da minha vontade. Sim. E aí, é tanto que eu passei pelo processo de alisar o meu cabelo para me encaixar, né? Nos padrões. Exatamente. Passei a alisar o meu cabelo, passei a editar muitas fotos, né? Para me tornar uma mulher com uma imagem mais bonita aos olhos das pessoas. E tudo aquilo foi me matando um pouquinho por dentro. Até que eu consegui me libertar de uma vez de algumas coisas que faziam me sentir menor do que outras mulheres. E passei pela transição capilar. Né? Passei a aceitar a minha identidade, passei a aceitar... me aceitar enquanto artista também. Então, isso mudou muito a minha vida. Aceitar que eu poderia estar num palco cantando, que eu poderia compor as minhas próprias músicas, então que eu poderia fazer muito mais por mim. Então, sempre tive momentos na minha vida em que eu pensei que eu era menor, mas eu também tive os momentos em que eu refleti e fiz por onde entender quem eu verdadeiramente sou e passei por cima de tudo isso. Uma reticência é essa parte do bullying, tá? E das dúvidas sobre você mesma. Foi na infância ou na adolescência? Na infância e na adolescência. Na infância. E até na fase adulta também. Só que na fase adulta você já estava mais fortalecida. Isso. Na infância, colocando uma reticência, porque está muito interessante sua, né, sua narrativa. Esses bullying, né, essa experiência com bullying. Fale um pouco sobre isso, eu acho que importa muito para o nosso público. Sim. Ainda na escola, eu passava por muitos apelidos, né? Criança não tem esse... Criança é especialista em dar na carne, né? Não tem filtro, não. É isso mesmo. Esses dias eu atendi uma paciente, ela disse, eu não sabia que a minha mãe ia ver pra mim uma psicóloga tão velha. Aí eu, ei, olha o filtro. Primeiro trabalho aqui com você, né? Gente, criança, e assim, criança é verdadeira, viu? Né? Gente, e eram muitos apelidos, assim. Então, cabelo de bucha é o clássico, né? Então, sempre tem, esse teu cabelo é muito ruim. Mas eu sempre fui uma criança com as dificuldades na minha saúde. Então, o hospital era a minha segunda casa. Eu tinha uma gastrite nervosa, que era uma coisa que Sofrimento. um sofrimento muito intenso. E aí, eu lembro que eu estudava numa escola lá pertinho da minha casa. E eu ia num carro que levava as crianças para a escola e tinha uma brincadeira, que era aquela brincadeira das 3 mocinhas do amor. Vocês lembram dessa brincadeira bem Papel, antiga? pinico, cocô. Exatamente. E aí, as crianças faziam questão de fazer essa brincadeira e me colocar na posição do cocô. do cocô. Nossa. Gente, eu até me emocionei agora. Isso doía demais. Então, batiam em mim, me empurravam no corredor da escola, comiam o meu lanche. Teve um dia que eu passei horas sem me alimentar,
pegaram até o meu remédio na minha bolsa e eu passei muito mal e fui pro hospital. Então foi nesse dia que eu decidi realmente abrir a boca e dizer assim para minha avó, que eu chamo de manhã: "Manhã, me tire dessa escola, não aguento mais". Então eu era ridicularizada o tempo inteiro pela minha aparência, pelo meu cabelo, Sim, né? sim. Por não estar ali, eu não tinha as condições financeiras das outras meninas, né? Então eu usava ali aquele tênis bical e era tudo assim, conforme o que a gente podia, era o que Sim, era sim. necessário. Então na minha casa a educação era necessário, o restante tanto faz. Ótimo. Então, Que bom, né? exatamente. Então, minha avó, ela se esforçava para me dar uma educação que ela nunca teve. E eu sempre valorizei isso. Mas as crianças pegavam pesado com a É aparência, porque viu? as crianças, elas são reflexos dos pais É, também. Então, muitas vezes, o que a criança faz é o que ela escuta em casa. E de fato elas ainda não têm o controle inibitório, né? isso. Para perceber algo que para ela é diferente, que para ela não é o padrão, que também elas estão acostumadas e frear aqueles, né? Fora que às vezes elas são maldosas mesmo nos comentários, né? Tem o lado, né, do ser maldoso. Sim. Existe, porque as pessoas têm uma ideia da criança como se a criança fosse um ser que não pensa, né, que não se manifesta. Não. Eu tenho memórias muito vívidas minhas com 4 anos. Muito vívidas. E como se fosse um ser apenas fofinho, lindinho, Isso, meiguinho. inocente. Tanto que muitas mães costumam dizer assim, meu filho, não. Meu filho não faz isso Exatamente, não, né? Meu filho exatamente. não tem capacidade de fazer isso não, Uhum. né? E às vezes é por falta de filtro ainda. Eu me lembro uma vez Sim. que meu filho mais velho, a gente foi num lanchonete e tinha um rapaz que estava com uma perna amputada. Sim. E ele disse assim, e ele é o Saci Pererê, é mãe? Nossa, o menino ficou arrasado porque tinha perdido a perna no acidente de moto recentemente. Mas o Bruno, com 6 anos, falou tão espontaneamente, aí você vai também aproveitando esse processo para educar a criança em relação a como que ela vai se portar socialmente, né? Isso. E tem outras crianças, né? Como a gente até vê naquele filme bem antigo, Anjo Mal, que vem com uma pitadazinha de maldade já Mas esses aí não são a exagerada. maioria. Não Esses são não a são a maioria. maioria. A maioria delas são crianças Agora, boas. infelizmente, incentivam outros no ambiente, porque as crianças são seres bastante sociais, né? Então, a gente vai sendo estimulada ali pelo outro. É verdade. Mas, Gabi, que superação. Eu trouxe um Demais. livro que, quando a gente pensou na pauta, eu me lembrei que eu tinha feito esse livro há um tempo. Inclusive, eu costumo emprestar muitos dos meus livros, mas esse eu não empresto, porque tem tanta palavra eu escrito, que eu digo que isso é um diário. Não dá para emprestar. O nome desse livro é Perfeição Não, Felicidade. E ela traz aqui uma das reflexões que ela diz que dentro da gente tem 2 lobos. É uma reflexão daquele Rick Hanson, neurologista que trabalha com a ciência da felicidade. E ela diz que são 2 lobos. O do bem e o do mal. O da saúde e o da doença. Né? O do amor e o do ódio. Você podia ter alimentado o lobo do ódio, né? Essas experiências terem feito você criar um grande ódio de você, da sociedade, adoecer, né? Mas veja como essas experiências você foi alimentando o outro lobo, o do amor, o do lobo resgate, bom. o da resiliência, né? E deu a volta por cima, assim, lindamente Está na dando, sua né? história. Porque a vida é sempre um contínuo. Sim, Agora, tem um sim. detalhe. Tem crianças que... Porque é uma coisa que é importante a gente citar aqui no podcast. A estrutura psíquica de uma pessoa é totalmente diferente de outra. É igual, por exemplo, o seu coração é diferente do meu. De repente, o meu coração tem resistência menor do que o seu. Não é verdade? Então, assim, do ponto de vista psíquico, de aparelho psíquico, tem pessoas que têm um aparelho mais forte, que consegue suportar mais pressões. E tem pessoas que não. Então, situações como essa, é bom ficar um alerta. Geram traumas.